Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos, agora iniciando mais uma carta, iniciando a carta aos Hebreus. E nós vamos mergulhar nessa carta. A carta aos Hebreus, para muitos, ela não tem um autor definido. Outros acreditam que seja o apóstolo Paulo o escritor dessa carta. Pastor, tem como cravar quem escreveu? Foi Paulo ou outro autor? Se não foi Paulo, qual é o nome do autor? Não tem como. É uma carta muito profunda e pela profundidade, pela leitura tão perfeita que o autor faz do Velho Testamento, principalmente do livro aos Levíticos, muitos vão colocar ela como Paulo. Por quê? Porque Paulo, de todos que nós vimos até agora, é o homem mais preparado. É uma carta belíssima que nós vamos mergulhar nela. Vamos ao capítulo 1. Capítulo 1 dessa carta, ele fala da supremacia de Cristo sobre os profetas e os anjos. Então ele está falando que o Filho é superior aos anjos e superior aos profetas do Velho Testamento. E aí, do verso 1 ao 4, nós temos Cristo, a revelação final de Deus. Paulo, né? Já estou colocando Paulo como autor. O autor dessa carta, ele vai falar que Deus falou no passado por meio dos profetas. Você que leu comigo o Velho Testamento, você viu Deus usando vários profetas trazendo uma mensagem. Mas agora ele diz: Deus decidiu falar por meio do seu filho. O filho que se encarnou, Deus que se fez carne, e aí ele fala que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Cristo é o criador do universo, a expressão exata do ser de Deus e o sustentador de tudo. Então vamos lá. Se ele é o criador do universo, se ele é a expressão exata do ser de Deus e o sustentador de tudo, então ele é Deus. Então olha que carta linda. Versos 5 ao 14, ele vai falar que Cristo é superior aos anjos, até porque, nesse período, havia algumas heresias que estavam ensinando que Jesus não era Deus, ele era tipo um semideus. Então essa carta veio nos mostrando que Cristo é superior aos anjos. Os anjos são criaturas. E ele acabou de nos ensinar no início que Cristo é o criador do universo. O autor ele vai citar aqui o Velho Testamento para mostrar que Cristo é superior. Cristo é chamado filho, enquanto os anjos são chamados de servos. Ele é adorado pelos anjos e possui um trono eterno. Então, aqui é muito lindo a gente ver essa construção. Né? O verso 1, do verso 1, capítulo 1, verso 3, olha o que diz. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então nós temos que viver com reverência e gratidão por termos um Salvador, Jesus Cristo, tão glorioso. Então, Cristo não é apenas o Criador, mas ele também é o Redentor que purifica os nossos pecados e que governa com justiça. Cristo, ele não é apenas um mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus são os anjos. Eles são mensageiros de Deus. Cristo é superior ao mensageiro de Deus, porque ele é o próprio Deus. Próprio Deus. A carta aos Hebreus, nós vamos ver muito isso, que o autor coloca Cristo como centro da mensagem, e como suficiente. Então ele fala da centralidade e da suficiência de Cristo para a nossa salvação. Vamos para o capítulo 2? O capítulo 2, nós temos aqui a superioridade de Cristo e também a sua humanidade. O verso 1 ao verso 4, advertência quanto negligenciar a salvação. O autor exorta os leitores a prestarem atenção à mensagem do Evangelho, lembrando que, se a palavra dada por anjos teve consequências severas, quanto mais a negligência à salvação em Cristo. Então vamos lá. No capítulo 1, ele já fez essa construção, nos provando. Cristo é maior. E aí ele pega agora o exemplo dizendo assim:
Se a palavra de um anjo, que é apenas mensageiro, negligenciar essa palavra trouxe consequência, imagine negligenciar as palavras daquele que é Salvador, daquele que é Deus, daquele que é superior aos anjos. Versos 5 ao 9, ele fala de Cristo, o Filho humano exaltado. Aí ele ensina que, embora por um tempo Cristo tenha se feito menor que os anjos, então ele fala da sua humanidade. Paulo em Filipenses vai nos ensinar que ele se esvazia para se tornar homem, então ele assume a condição de homem, então por um tempo ele se coloca menor do que os anjos, mas ele diz aqui em Hebreus que ele foi coroado de glória e honra devido ao seu sofrimento e morte em favor da humanidade. É a fala lá do Evangelho de João, onde Jesus, ali no templo, próximo da morte, ele vai fazer um pedido para o Pai. Pai, glorifica o teu filho. O Pai diz, eu já glorifiquei e eu o glorificarei. Então, quando Jesus cumpre o propósito na cruz, ele recebe um nome acima de todo nome, toda autoridade foi dada a ele, e ele está sentado agora à direita do Pai, num alto e sublime trono. Então, nós vamos ver que o Filho foi exaltado. Verso 10 e 18, Cristo como nosso irmão e sumo sacerdote. Eu gosto muito dessa parte, porque ele vai falar que Cristo se tornou semelhante a nós em tudo, compartilhando a nossa humanidade para trazer muitos à glória. Então, o que ele está dizendo é que Jesus foi 100% homem, mas Jesus também foi 100% Deus. Pastor, mas agora o senhor deu um nó na minha cabeça. Realmente é um pouco difícil para entender. Mas eu já vou adiantar algo aqui. Crie expectativa no seu coração. Nós vamos terminar o projeto da Bíblia. E o ano que vem, pastor, o que eu vou fazer? Você vai ter a oportunidade de ler a Bíblia de novo, mas vai ter a oportunidade. E eu vou estar aqui o ano que vem com você, te ensinando muito mais da Bíblia e também de teologia, para que você cresça ainda mais no conhecimento do Senhor. Então ele fala da condição de Cristo, né, como nosso irmão, e também como sumo sacerdote aqui, verso 10 e 18. E aí ele vai dizer que Jesus venceu a morte, venceu o diabo e tornou-se o sumo sacerdote que intercede por nós. Assim como no Velho Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo do Santo para interceder em favor do povo. Hoje nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está intercedendo por mim e por você. O capítulo 3, nós temos aqui no capítulo 3, Cristo superior a Moisés, e aqui nós temos uma exortação também à perseverança, muito importante isso. Então, olha, do verso 1 ao 6, Cristo maior que Moisés. Olha a construção do escritor. Ele começa falando que Cristo, maior do que os anjos, Cristo é o maior de todos os homens, e agora ele está dizendo que Cristo é maior do que Moisés. Moisés, o grande legislador do Velho Testamento, ele está falando, Cristo é maior do que Moisés. O verso 1 ao 6, ele mostra que Cristo é maior que Moisés, e aí o autor exorta os crentes a considerarem Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Enquanto Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Então ele é muito claro sobre o fato de Cristo ser superior a Moisés. Isso já ficou claro no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, quando Jesus é transfigurado, e um dos que aparece ali com Jesus no Monte da Transfiguração é Moisés. Verso 7 ao 11, nós temos a advertência contra o endurecimento do coração. Aqui ele vai citar o Salmo 95, e citando o Salmo 95, o autor alerta os leitores a não endurecerem o coração, como os israelitas fizeram no deserto. Então ele vai buscar um exemplo do Velho Testamento, do povo de Deus que endureceu o coração e que provocaram a ira de Deus e não entraram no seu descanso. Não entraram. O verso 12 ao verso 19, temos uma exortação mútua à perseverança. O que temos aqui é, os crentes são exortados
é encorajar uns aos outros diariamente. A beleza aqui que o autor está nos ensinando é: não tem como você caminhar sozinho. Você precisa de alguém para te exortar, você precisa de alguém para te encorajar. Isso é feito na comunidade da fé. Eu te encorajo, amanhã você me encoraja, amanhã você está desanimado, eu tenho uma palavra para você, amanhã sou eu que estou desanimado e você tem uma palavra para o meu coração, e nós vamos assim, exortando um ao outro, encorajando e crescendo junto, junto, junto. E isso deve ser feito para quê? Para que o pecado não venha endurecer o meu e seu coração e nos leve a um lugar de incredulidade. E aí ele vai falar que a fé é essencial para que eu e você possamos entrar no descanso de Deus. Então isso é muito importante, muito importante. Deixa eu ler o verso 6 e a gente termina a leitura de hoje. Verso 6 ele diz: Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança até o fim. A carta aos Hebreus é uma carta linda, ela não é tão fácil de entender, porque você precisa compreender o Velho Testamento, principalmente a carta aos Levíticos, para você entender essa carta. Mas eu vou devagarzinho aqui, te ensinando, para que você possa fazer essa leitura e crescer no conhecimento do Senhor. Deus abençoe sua vida. Terminamos a leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos da carta aos Hebreus. Deus abençoe sua vida.